Gosto muito de ler a palavra de Deus. E Deus disse que aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda moverá um monte de lugar para o outro. Será que a nossa falta de fé está também relacionada como foi a nossa vida no útero? Eu tenho muita curiosidade. Bom, eu vou responder essa pergunta porque ela é bastante interessante e na verdade a gente vai vir com uma sequência de vídeos respondendo perguntas que as pessoas vêm me fazendo acerca da vida pré-natal. Você também tem curiosidade de saber como aquilo que você vivenciou, viveu dentro do útero pode estar impactando a sua fé? Então vem comigo depois da vinheta. Olá, eu sou Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, sou desenvolvedor da metodologia MIRI, que é uma metodologia que engloba mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes e sou especialista no campo de cura de feridas pré-natais, né? É um momento que a gente se desenvolve dentro do útero e o que acarreta, né? Todas as consequências do que a gente vive lá e podem continuar impactando nossa vida. Essa é uma pergunta bastante interessante e sim, muitas coisas que nós vivenciamos lá na vida intrauterina, elas podem sim estar impactando como nós sentimos nossa fé hoje. Para isso eu preciso te explicar alguns conceitos. Eu não sei se você sabia, mas a China, até a Revolução de Mao Tse-tung, quando as pessoas nasciam, a data de aniversário era considerada um ano antes, ou seja, as pessoas consideravam o período gestacional como o início da vida. Então, existem muitas linhas que consideram a concepção como o início da vida. Aquele que é considerado o pai, o fundador do campo da psicologia pré e perinatal, que trouxe inúmeras contribuições, o norte-americano PhD William Emerson, juntamente com o PhD David Chamberlain, foram as duas pessoas, foram os dois pioneiros no campo da psicologia pré e perinatal que estudaram inclusive antes do período da concepção. Então, esse período é chamado de pré-concepção. Então, existem muitos estudos, inclusive, que hoje demonstram, mostram, apontam, né, o quanto, mesmo no momento da pré-concepção, os acontecimentos dos pais, o que está acontecendo no ambiente aqui, nos afetará, né, enquanto seres que ainda estamos por vir. Para você entender isso é muito fácil, né? Você imagina uma mãe que ela está grávida lá na Ucrânia, por exemplo, agora, e uma outra mãe que está grávida em um país da Europa que é muito tranquilo. Você pode imaginar aí a Holanda, por exemplo, né, que é um país bastante seguro. Aquela mãe, né, que está grávida, então tem um pai ali e existe aquele ambiente de estresse, existe aquele ambiente de guerra. Às vezes, aquela mãe está planejando ter um filho, ela já tem um desejo de ter um filho e às vezes ela simplesmente está vivendo a própria vida, curtindo ou preocupada em se desenvolver profissionalmente, né? Então ela nem está preocupada com isso. Então esse campo já vai preparando esse futuro bebê que chegará. Você concorda? Porque é diferente uma pessoa que tem um desejo, que mora num país seguro, como a Holanda, por exemplo, de uma pessoa que tem um desejo, que tinha o desejo de estar grávida e mora, né, na Ucrânia, que é um país que está em guerra agora, sofrendo ali todo aquele ambiente bastante preocupante e difícil, de uma pessoa também que mora em algum desses lugares que não tem o desejo, nem está preocupada em ficar grávida, ou aquelas mulheres que não querem de forma alguma ter filhos. Então, com isso, você começa a compreender que o período da pré-concepção, né, esse cenário que já acontece aqui com os futuros pais, eles já influenciam energeticamente esse ser que vai vir e se formar. Mas não é só isso. Esse campo da pré-concepção, como eu disse, né, William Emerson e David Chamberlain exploraram muito isso, porque o próprio William Emerson, ele tinha uma condição que era uma depressão subclínica. Então, ele realmente não conseguia entender aquilo, ele não conseguia compreender aquela tristeza lá no fundo, após tanta psicoterapia, após inclusive tantas visitas ao período intrauterino, e nessas regressões intrauterinas ele começou espontaneamente a chegar antes da concepção, né, no que ele definiu como o lar divino, então, ou berço cósmico, como você preferir chamar. Então ele começou a descobrir, né, que o que acontecia com ele, no caso dele, ele tinha muitas saudades
desse lar divino. Ele veio para cá pelos próprios termos, né, nos conselhos espirituais, né? Isso acontece bastante, eu regredindo pessoas, muitas pessoas regridem a esse lugar, eu mesmo já fui muitas vezes a isso, e de fato o que ele fala é muito verdadeiro e eu constato isso de novo e de novo, regredindo pessoas, por exemplo, na nossa vivência pré e perinatal. Então é bastante interessante, né? Porque ele levou algum tempo para descobrir isso. Ele batizou como lar divino esse lugar que nós viemos antes, e ele começou inclusive a regredir pessoas especificamente à fase da pré-concepção. E ele percebeu que haviam experiências diferentes das pessoas. Então, eu citei aqui um grande choque que ele estabeleceu, que é a saudade do lar divino, né? Então, tem pessoas que têm a saudade desse lugar em maior ou menor grau. Só que existem outras experiências que ele também colocou nomes, por exemplo, como o arrependimento da escolha, pessoas que vêm pelos próprios termos, né? Através desses conselhos, elas vêm pela própria vontade, mas no meio do caminho elas se arrependem, e também o exílio do divino ou abandono cósmico, né? Que são pessoas que se sentem empurradas, chutadas, jogadas para fora do paraíso, né? Como se elas não quisessem vir e de fato não queriam estar aqui. Eu não vou me aprofundar muito nesses termos, porque eu só queria contextualizar você, né? Esses choques têm muitas profundidades e consequências, mas por exemplo, ok? Quando eu venho para cá e lá no fundo eu sinto esse algo chamado exílio do divino, eu venho para cá com bastante raiva de Deus, com bastante raiva, bastante contrariado em relação a algo maior, em relação ao divino, à espiritualidade, a Deus. O nome você dá qual você quer. E é muito interessante, de fato, ver as pessoas quando elas acessam isso, porque para muitas pessoas isso não está na consciência. Simplesmente as pessoas lá no fundo têm uma sensação de que não querem estar aqui, não queriam estar aqui. E, por exemplo, né, são almas, espíritos que nem se acoplam muito ao corpo, eles nem se acoplam completamente. São pessoas que ao longo da vida, entre tantas outras coisas, vão sentir que não pertencem a lugar nenhum, que não querem estar aqui, que estão no lugar errado, no planeta errado, na família errada, etc. Porém, essa peculiaridade do exílio do divino, como essas pessoas não vieram pelos próprios termos, ou porque precisavam, ou porque decidiram que queriam vir, mas elas se sentiram jogadas, é como se de repente alguém me empurrasse, é como se eu fosse chutada. Essas são palavras das pessoas ao sair do lado divino quando a gente as regride nesse momento. Então, isso já cria uma certa barreira em relação a algo maior, tá? Então, eu te contextualizei desse momento. Agora, a gente vai seguir lá na frente. Tudo que acontece desde o momento lá dos nossos acordos espirituais, na nossa vinda, né, nessa viagem cósmica antes da concepção, elas vão acarretando coisas subsequentes, ou seja, elas vão influenciando o que vem depois. Então, suponhamos que aconteceu a fecundação, também pode interferir se os pais queriam ou não essa criança, se os pais ficaram contentes, o sentimento dos pais, inclusive, ali no momento da concepção, mas esse é tema para um outro vídeo, e isso vai atravessando a jornada intrauterina. Então, dentro do útero, nós costumamos categorizar. Então, dentro do útero, nós costumamos categorizar, né, sobre os 3 trimestres que nós vivenciamos. São mais ou menos 9 meses que são divididos em trimestres, ok? E cada trimestre possui a sua peculiaridade. Eu não vou me aprofundar na peculiaridade dos trimestres, mas no segundo trimestre em específico, o 4º, 5º e o 6º mês, que é quando, né, os bebês dentro do útero começam a sonhar, e nós sabemos disso pelas mensurações através dos aparelhos tão modernos que existem hoje, que conseguem captar as ondas, né, o sono REM, que acontece em nós também, né, que é aquele momento do rapid eyes movement, né, do movimento rápido dos olhos. Então, quando nós entramos nessa frequência, significa que nós estamos sonhando, né? Então, os bebês também sonham. Os bebês, no segundo trimestre, é o momento que eles começam a se mexer, e tem uma peculiaridade muito incrível no segundo trimestre, que é a conexão com algo maior, é a conexão com o espírito, ok? É onde
principalmente neste momento, a alma se encaixa completamente, a alma e o espírito se acoplam ao corpo físico que já está bastante desenvolvido, ok? Ele está completamente desenvolvido, ele só vai amadurecer, mas cada pecinha já está no seu lugar ali. E o que o bebê precisa no segundo trimestre é de muita paz, muito descanso. Eu poderia descrever várias histórias aqui sobre pessoas regredidas ao segundo trimestre. Mas a pergunta era: o que eu vivi, né, no período pré e perinatal pode influenciar a minha fé? E a minha resposta é sim. Porque agora, se você começa a juntar as peças de exílio do divino, isso, gente, a gente não tem aqui na consciência, a gente tem uma sensação às vezes, e tem pessoas que nem sabiam que tinham essa sensação de se sentir empurrado, abandonado, chutados, excluídos, né, por Deus. Estava soterrado isso em tantas camadas mais profundas que quando a gente faz esses trabalhos na vivência pré e perinatal, muitas vezes isso emerge assim como uma dor de alma profunda. Então, geralmente na vida as pessoas vão adotar comportamentos ou negando o divino ou tentando a todo custo se reconectar, pulando de religião em religião, se tornando fanáticos. Claro que não é só por esse motivo que as pessoas fazem isso, mas aquela sensação inicial, ela continua vazando, transbordando para outras etapas. Por exemplo, do primeiro trimestre, também os traumas que acontecem ali podem transbordar para o segundo trimestre e inundando, né, bioquimicamente, né, o estresse da mãe. Podem esses traumas inundarem para o segundo trimestre e o bebê não ter paz no momento que ele precisa dessa conexão maior. E se ele já tem essa sensação de exílio do divino, se ele já não se sente bem-vindo aqui, porque ou ele foi chutado de algum lugar, ou os próprios pais o rejeitaram, às vezes isso pode fazer uma cisão com esse mundo espiritual, que vai afetar diretamente na fé. E nós sabemos que fé é acreditar e não é da boca para fora, porque tem muitas pessoas que querem acreditar, mas lá no fundo elas não acreditam. Então, essas vivências, principalmente, claro que podem existir outras, tá? Também podem existir choques de rejeição muito exacerbados, que isso pode comprometer a conexão com o espírito, porque às vezes esse bebê se desenvolvendo, simplesmente por ele ser, ele não se sente bem-vindo aqui, dependendo do choque de rejeição, né, dos pais, ou só da mãe, dos avós e toda a família, enfim, existem níveis para isso. Isso sim pode impactar o como eu me conecto com algo maior. Às vezes uma intercorrência no segundo trimestre, como a mãe ser assaltada, um tombo, um susto, como eu já vi acontecer em várias dessas regressões que a gente organiza nesse trabalho, isso também pode afetar essa conexão pacífica com o espírito, com algo maior, tá? Que vai impactar diretamente a fé dessa pessoa, a conexão. Então também, nesses trabalhos que nós organizamos na vivência pré e perinatal, é muito bonito ver as pessoas, né, muitas vezes se reconectando, fazendo as pazes com algo maior, com algo mais profundo, a partir de suas experiências interiores tão precoces quanto essa vivência intrauterina. Né? Porque muitas vezes não adianta nós sabermos só aqui, né, como esses eventos acontecem em fases que o cérebro nem está completamente formado ainda, que existem outros tipos de memória e outros mecanismos do nosso corpo físico mesmo, eles armazenam memórias que às vezes a gente precisa trabalhar especificamente, né, com esses outros tipos de memória, né, que é a memória do sistema nervoso, memória da fáscia do músculo, memória bioquímica, etc. Então isso sim pode afetar completamente, né, o como a pessoa se relaciona com algo maior, afetando, né, interferindo na fé da pessoa. É algo bastante interessante, eu gostei muito dessa pergunta, e isso, de fato, a gente vê acontecer e não é raro, não são raros esses... Então, de fato, nós vemos isso acontecer muitas vezes, esses processos não são raros, tá? Então, era isso que eu tinha para falar sobre isso, e a propósito, sempre fica o meu convite aqui para as pessoas que quiserem, que já estão prontas para se aprofundarem, né, nesse campo de conhecimento, porque para mim autoconhecimento é sinônimo de você explorar o início da sua vida, o início de verdade, não depois do nascimento, porque tantas coisas já aconteceram antes, e isso tem muitas evidências científicas, né, que já nos mostram o quanto essa vida pré-natal de fato ela é
tão importante. Então fica o meu convite, caso você queira conhecer, vir participar da nossa vivência pré e perinatal, que são 3 dias de uma imersão profunda, um grupo super limitado de pessoas, onde nós nos retiramos para um lugar muito bonito e vamos emergir nessas experiências tão profundas, né? E a gente poder ali, eu com a minha equipe, com todo o conhecimento que a gente tem nesse território, né, começar a trabalhar na cura dessas feridas pré e perinatais, tá bom? Então, caso você queira mais informações, abaixo aqui no link desse vídeo você vai ver um link de contato para você poder falar com a nossa equipe e saber tudo o que você precisa fazer para poder participar das próximas turmas conosco. Eu espero que esse assunto seja bastante interessante. Se você gostou e não está inscrito no nosso canal, esse é o momento, né? Clica no sininho, inscreva-se aqui, dá um like se você gostou e inclusive compartilhe esse vídeo, porque eu vou vir agora respondendo muitas perguntas, né? Eu fiz uma lista dessas perguntas para poder responder às pessoas sobre esse território pré-perinatal, que realmente foi um território muito esquecido e traz muitas surpresas, tem muitos segredos que nós podemos, né, trazer a revelação deles e isso pode de fato transformar a nossa vida. Espero que você tenha gostado nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo. Eu vim participar da vivência pré e perinatal porque depois de passar por muitas etapas de autoconhecimento, olhando a infância, olhando a questão sistêmica, olhando tantas outras questões, eu sentia que ainda havia algo que precisava ser visto, né? De uma profundidade maior. E eu descobri o Manuel pela internet. Eu sou Amélia, eu tenho minha história de professora universitária na área de música, mas eu me apaixonei pelo mundo do autoconhecimento e decidi mudar de área. Então eu estou dando meus primeiros passos e também estou ajudando pessoas que querem também dar os seus primeiros passos em direção a conhecer a si mesmos. Participar da vivência pré-perinatal é para todo mundo, porque ninguém veio, como ele diz, né? Ninguém veio de um ovo, todo mundo veio de um útero. E a gente sabe que tudo que a gente viveu hoje, depois de viver essa experiência, a gente sabe que tudo que a gente vive hoje é o reflexo do que a gente viveu dentro do útero. Então é para todo mundo. É para todo mundo que quer se conhecer, que quer se curar, que quer ser feliz, que quer se sentir mais fluido diante da vida. Ela é amor, ela é um novo mundo. Ela é um mergulho num universo que a gente nem podia imaginar que existia. Ela é um descobrimento de uma nova era mesmo. Bom, aqui na vivência, a principal dor que eu consegui encontrar era a minha necessidade de me esconder. A necessidade assim, a sensação de não merecimento por detrás das minhas questões diante da vida. Quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu me aceito do jeito que eu sou, quanto mais eu aceito a minha história, quanto mais eu aceito as presenças que estiveram no meu passado, embora elas sejam muito distantes, muito escondidas no inconsciente, quanto mais eu recebo elas na minha vida, mais elas vão trazer preenchimento para essa sensação de vazio e tristeza que muitas vezes persegue a gente. A paciência, o tempo necessário das coisas, o acolhimento, a não repressão de nada, né? E a gente se aceitar por inteiro do jeito que a gente é.